Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, iniciando os nossos estudos sobre o Hegel. Moçada, os nossos estudos sobre este filósofo, eles se darão em duas aulas. A princípio, eles se darão em duas aulas. A ideia é que na primeira aula nós falemos especificamente sobre o Hegel, fazendo inúmeros recortes, eu já comento o porquê desses recortes, e na segunda aula nós estudaremos o Hegel pela sua influência sobre Marx. Por quê? Porque, na verdade, o Hegel dentro do ensino médio, o Hegel dentro dos vestibulares, ele é visto, infelizmente, e eu digo isso do fundo do coração, afinal de contas, eu sou um dos hegelianos, digamos assim, né? O meu pensamento filosófico tem influências fortes de Hegel, mas infelizmente nos vestibulares o Hegel, quando ele é citado, ele aparece como já com uma contraposição ao pensamento marxista. O do Marx a gente nem precisa falar da sua importância para o vestibular, né? É mais do que óbvio que uma questão cairá sobre Marx especificamente, e depois, mas não sabemos lá quantas derivadas do pensamento marxista. O que eu quero dizer é que pode ser não, aparecerão questões em que mesmo que Marx não seja citado, as questões elas versam sobre aquilo ou os objetos de estudo de Marx, né? A crítica que Marx faz à sociedade. Então, moçada, eu já adianto que as aulas de Hegel serão bem instrumentais, né? Instrumentais. Eu faço questão de fazer uma introdução, pelo menos, ao seu pensamento, se descolando daquilo que se relacionará a Marx, afinal de contas Marx é posterior a Hegel, não tão posterior assim, né? Eles são contemporâneos praticamente, mas Hegel ele vem primeiro na história da filosofia. Então, uma aula falaremos de Hegel especificamente, que será essa aula, e a segunda aula nós já iniciamos as relações entre Hegel e Marx. Beleza? Então, beleza. Bom, o Hegel, gente, para começo de conversa, ele foi uma celebridade. Ele foi uma celebridade. Ele conheceu a fama em vida. Imagina um filósofo em uma Alemanha que não é Alemanha ainda, receber os olhares de praticamente toda a Europa. Reza a lenda, e eu não sei se é tão lenda assim, que as pessoas de diversas partes da Europa, elas iam às suas aulas, né, professor universitário, na Universidade de Iena, professor universitário, as pessoas iam às suas aulas de diversas partes da Europa para poder entender o seu pensamento e posteriormente difundi-lo nos lugares de onde essas pessoas vieram. Era muito comum que os reis, né, os monarcas, enviassem pessoas, claro, com uma cultura, né, um conhecimento prévio sobre a história da filosofia, etc., enviassem pessoas às suas aulas para que pudessem absorver o seu pensamento e que posteriormente
reproduzissem esse pensamento, difundissem esse pensamento nos lugares de onde eles vieram, né, nos seus lugares de origem. Também é um fato, e aí é um fato mesmo, não reza a lenda, que houve uma disputa interessante, interessante acho que mais para o Hegel do que para o Schopenhauer, mas houve uma disputa interessante entre esses dois filósofos, que o Schopenhauer ele é conhecido na história da filosofia como um neo-kantiano, né, como um defensor da filosofia kantiana. Claro que com toda a sua originalidade na leitura do pensamento de Kant, evidente. Mas ele se proclamava lá um neo-kantiano. E como a história da filosofia nos mostrou, né, e como ficará evidente aqui pelas aulas, o Hegel ele é o oposto de Kant. O pensamento hegeliano ele é absolutamente contrário ao pensamento de Hegel. O pensamento de Hegel é contrário ao pensamento de Kant. E o Schopenhauer ele dava aula na mesma universidade que Hegel. E contam os documentos históricos mesmo, né, não documentos fictícios, conta a história que o Schopenhauer ficava muito puto, porque como assim, né? Como assim que alguém pode fazer tanto sucesso, fica falando blá blá blá, né? Fica falando difícil e na verdade não diz nada. Essa é uma das críticas que se faz a Hegel. Ele tem um vocabulário absurdamente difícil, né? Ele tem neologismos que por serem neologismos, não estávamos acostumados a pensar, não estávamos acostumados a significar essas palavras que Hegel coloca, né, que Hegel cria, e então o Schopenhauer fala, quer ver como esse cara está completamente errado? Eu vou mostrar que o meu pensamento, ou então essa vertente que eu defendo, que é o kantismo, etc., ele é muito mais importante, ele diz mais coisas sobre o mundo do que esse cara idiota aí, fanho, fanho, que fica 4 horas sentado em uma cadeira e lendo a aula que ele preparou. Imagina. Diziam, né, se diz de Hegel que ele não fazia exposições livres, mas que ele lia aquilo que ele havia preparado, lia com uma voz muito baixa e fanho ainda. Né? Então, você imagina a dificuldade, não evidente para os alemães que estão lá, mas a dificuldade para as pessoas de outros lugares da Europa entender o que esse cara está falando. Né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Schopenhauer colocou as suas aulas, a sua aula, no mesmo horário das aulas de Hegel. E o que aconteceu? As aulas de Schopenhauer tiveram que ter, né, ou melhor, Schopenhauer viu a necessidade de mudar o horário da sua aula porque não tinha frequência. É claro que não tinha frequência, é uma maneira, né, exagerada de dizer, mas não surtiu efeito. Afinal de contas, todo mundo ia para as aulas de Hegel. Aulas, inclusive, dadas no teatro, né, em anfiteatro. Por quê? Porque a quantidade de pessoas era enorme para ouvir o que esse sujeito tinha a dizer. E terminando a nossa introdução, muito do que hoje nós temos de Hegel, muito das suas obras, elas foram publicadas não por ele, e elas foram publicadas a partir de anotações destes ouvintes, né? Anotações dos seus alunos, de alunos que posteriormente tiveram, não para nós aqui no Brasil, mas que tiveram uma influência dentro da filosofia alemã. Hartmann é talvez aquele aluno
que se destacou mais, né? Que chegou alguma coisinha para nós, mas que tem mesmo a sua, que teve, na verdade, né? Que teve a sua influência lá dentro da Alemanha e não fora dela. Bom, então, moçada, a primeira pergunta, você fala, beleza, cara. O cara, então, é um superstar. Mas o que teve ele de superstar? Né? Por que ele chegou a essa popularidade? Se você acabou de dizer, e eu vou acreditar nisso que você está dizendo, que as aulas dele não eram lá de, né, o professor que dá cambalhota, que leva, sei lá, comida para os alunos, que faz média com aluno, ao contrário disso, né, era um sujeito super excêntrico, um sujeito que não se dava muito ao público. O que ele trouxe? O que ele tem? Então, o que ele tem é, vou colocar aqui em caixa alta, o pensamento dialético. Então, o que Hegel teve e que os outros não tiveram antes dele foi o pensamento dialético. Um pensamento dialético que tem como origem explicitamente citada por Hegel, tem como origem o pensamento de Heráclito. Para quem não está habituado, para quem não está seguro daquilo que Heráclito dizia, nós temos aula aí no canal, você pode conferir na hora que você quiser, certo? Então, o Hegel, ele trouxe à Europa do século XVIII, um pensamento que até esse momento estava enterrado. Eu disse lá na aula sobre o Heráclito, que o Heráclito ele falava assim, bom, o que eu estou dizendo ninguém vai entender nada mesmo, então eu vou enterrar os meus escritos. E foi de fato que ele fez. Ele colocou, né, ele enterrou lá embaixo de um templo. Ele era chamado de o obscuro, né, o Heráclito, dada a dificuldade de entender o seu pensamento. Bom, o Hegel, é claro que o pensamento ou as obras, né, de Heráclito não foram descobertas só no século XVIII, imagina, elas foram... ele contou também para o amigo, né, o amigo foi lá e arrancou, desenterrou fácil os seus escritos, mas enfim. O que vem ao caso é que o Hegel ele traz à tona um pensamento que não teve representantes, ou pelo menos representantes famosos, né, que nós estudamos, não teve representantes do século VI a.C. até o século XVIII. Isso já é por si só uma puta de uma novidade. E de uma baita de uma importância. Por quê? Porque, pensemos um pouquinho, se alguém ou se alguns pensadores tentaram trazer o pensamento dialético à tona antes de Hegel, se alguém tentou fazer isso, o fato é, não conseguiram. Seja por um pensamento não original, né? Um pensamento prolixo, um pensamento repetitivo, sem nada a acrescentar, seja porque, digamos, o status quo, né? O estabelecido, o poder,
não permitiu com que esse pensamento ele emergisse. E só lá no século XVIII, com Hegel, é que esse pensamento ele de fato se cristaliza. Ele ressurge e se estabelece. Eu falei que um dos motivos pode ser por uma certa inocência ou futilidade no pensamento, do fato da dialética não ter vindo antes, mas eu falei, e esse é o motivo principal, o pensamento dialético ele pode não ter surgido, ele pode não ter se estabelecido antes de Hegel, porque o pensamento dialético ele é, por ele próprio, né, pela sua dinâmica, ele é revolucionário. Ele é contestador da realidade. Acho que você já consegue ligar um pauzinho no outro aí, né? Não por acaso, esse pensamento dialético será também o método marxista, não o pensamento dialético hegeliano, mas a sua ideia principal de transformação da realidade. Certo? Então, moçada, o que nós temos para falar sobre esse pensamento dialético é que o pensamento, falou em pensamento dialético, estamos falando em transformação. Transformação da realidade. O pensamento dialético é aquele que consegue olhar para a realidade em sua transformação. Aliás, existe um debate enorme dentro da história da filosofia se a dialética hegeliana é um método para olhar a realidade ou se a dialética hegeliana ela é de fato a realidade. Em outras palavras, se a realidade, se o mundo que nós enxergamos, se o mundo concreto, ele é dialético, ou ao contrário, se o pensamento dialético permite enxergar o mundo melhor do que o pensamento tradicional. Em oposição ao pensamento dialético, nós temos o pensamento lógico-formal. O que é esse pensamento lógico-formal? É o pensamento de Parmênides, Platão e todos os outros. E Kant. O que afirma o pensamento lógico-formal? Qual que é a ideia básica do pensamento lógico-formal? A ideia básica é que as contradições devem ser suprimidas da realidade, que as contradições devem ser suprimidas do pensamento. Lembrem-se lá do Parmênides, o ser é, o não ser não é. Ou as coisas, como que diz o ditado? Como que fala? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pensamento lógico formal. Ora, se Tami tinha tesourinho, Tami não pode ser agora propaganda da Natura. Por quê? Porque é dia dos pais, quem é pai tem bigolo e Tami não tem bigolo. Ou tem, mas foi colocado. Tá vendo? Então, para procurar pela verdade, ou melhor, desculpa, o que é a verdade? É a ausência de contradições.
Guardem isso no coração de vocês. Pensamento lógico formal, pensamento tradicional, pensamento, a teoria crítica vai dizer assim, o pensamento do homem médio. O pensamento do homem médio, o pensamento do homem ordinário, né? Aquele que está no estabelecido, na ordem. Esse que é o ordinário, não é no sentido de xingar. Né? O pensamento do homem médio, o que é? Procurar por eliminar as contradições. Certo? Pensamento dos defensores do nosso atual governo. Pensamentos médios, do homem médio. Aquele homem que não consegue enxergar a contradição. Mais do que isso, aquele homem que não toma a contradição como um elemento que constitui a realidade. Certo? Então, a dialética, voltando aqui, né, depois dessa distinção entre pensamento lógico formal e pensamento dialético, voltemos aqui. Então, o pensamento dialético é um tipo de pensamento que, ao invés de expulsar a contradição, ele incorpora a contradição. Pare e pense um pouquinho. A realidade, ela mostra a sua verdade ao superar as contradições. E não em jogar fora, e não em eliminar as contradições. Antes de continuar a falar sobre o pensamento dialético, vamos pensar num exemplo. E é um exemplo que eu costumo dar com frequência quando eu estou na sala de aula. Então, me permitam e me desculpem a repetição, mas me parece ser um dos melhores exemplos para entender o que é o pensamento dialético. Imagina, eu sou professor, estou dando aula e tem lá alguns alunos que não se interessam pela minha aula. De maneira geral, eu não tenho problemas na sala de aula, de indisciplina e nada disso. Porém, tem lá 2 ou 3 que toda a aula eu tenho que chamar atenção, eu tenho que conversar, né? Enfim. Então, o que é o normal? O que é o estabelecido? O que é a não contradição? A não contradição o estabelecido eu não tenho problemas com alunos, certo? Então, o normal sou eu chegar, dar aula e a enorme maioria dos alunos se mostram interessados, certo? Então, eu faço isso uma vez, eu faço isso 2 vezes, eu faço isso 3 vezes, até que chega um momento que eu vejo aqueles 2, 3 ou aquelas 2, 3, sei lá. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Vejo lá 2, 3 pessoas que ou estão mexendo no celular, ou então estão conversando. O que essas 2 ou 3 pessoas estão representando? Elas representam a contradição, certo? Aquilo que é dissonante. Dissonante é uma palavra muito bonita para você usar na sua redação. É um termo muito usado pelo Adorno. Dissonante. Aquilo que se distingue da normalidade, né? Aquilo que é o ruído, manja? O noise.
que a filosofia inglesa agora se vale, filosofia analítica, principalmente, né? Filosofia, a filosofia feita lá na Inglaterra, o noise, aquilo que chacoalha a estrutura, aquilo que mina a estrutura. Então, essas três pessoas, elas começam a fazer isso, né? Elas representam a contradição. Eu posso agir, enquanto professor, eu posso agir de duas maneiras. Eu posso chegar para essas três pessoas e falar: tchau, vocês estão me enchendo o saco, vai tomar água e não volta, vai conversar com não sei quem e não volta, e a semana que vem a gente vê o que faz. Veja, se eu faço isso, então, se eu elimino, se eu extingo a contradição, essas três pessoas, elas saem e a minha aula continua sendo o que é, certo? Sem mais nem menos. Ela continua a ser o que ela é. Ela, portanto, é algo morto, sem vida, sem movimento. Sem aquelas três pessoas, a maneira de eu dar aula não muda. Isso pode ser na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até o final do ano. Isso pode ser bom, por um lado, é evidente. Mas para Hegel nunca será bom. Por quê? Porque a ausência de movimento é morte. Isso aí eu não vou nem discutir isso aí. Né? A ausência de movimento é morte. Eu vou tentar, gente, dar só um segundo, mano. Vou tentar dar uma clareada aqui na bagaça. Pegar aqui os efeitos de Hollywood. Porque parece que eu estou muito escuro. Acho que melhorou um pouquinho, né? Acho que dá para vocês enxergarem melhor. Bom, acho que resolveu. Bom, então né? Se eu pegar essas três pessoas, todas as vezes que essas três pessoas me encherem o saco, se eu pegar e jogar fora, porque é isso que eu estou fazendo, né? Eu tirar da sala de aula, a minha aula continuará sendo a mesma. Afinal de contas, a não contradição, ela não oferece resistência, certo? Ou seja, todos aqueles que estão bonitinho, prestando atenção e participando da aula, não oferecem resistência nenhuma. Afinal de contas, somos todos iguais lá dentro, certo? Ou temos os mesmos interesses. Agora, vamos imaginar que eu seja um professor dialético. Dialético, por quê? Porque aquele professor anterior, ele segue, e espero que isso tenha ficado claro, ele segue a lógica formal, né? Então, imagina que eu seja um professor dialético e faça o seguinte: chame aqueles três, depois da aula acabada, ou não, sei lá, enfim. Mas que eu chame essas pessoas e pergunte, assim, o que te falta? Olha só. O que falta a vocês para que a aula seja interessante? O que falta a vocês para que a aula tenha sentido? Não estou conseguindo deixar, gente. Está muito... Já tem barba. O cabelo, né, desse tamanho, vocês não enxergam nada. O que falta a vocês para que a aula seja interessante? Não dá. Sim. Dá certo aqui, né? O que falta a vocês, então? O cara pode falar, é claro que uma das explicações seja, eu não gosto de filosofia, ou eu não gosto da sua aula. Isso dá para a gente tentar resolver. Isso é discutível. Né? Agora, ele pode dizer assim, eu não gosto de estudar, não é na sua aula, não, são em todas. Conhecimento é uma merda, escola é uma bosta, não quero saber disso aqui,
Seja como for, seja como for, eu posso pensar, bom, de que maneira então posso eu, como professor, incluir, inserir, incorporar, essa é a palavra de Hegel, incorporar a contradição à minha atividade. Então, imagine que numa próxima aula, depois dessa conversa, numa próxima aula, eu proponha uma didática diferente. Que numa próxima aula eu me apresente de uma forma diferente. Que eu use um linguajar diferente. Que eu tenha uma sensibilidade maior para com os alunos. Que eu demonstre uma preocupação maior para com os alunos. Olha o que aconteceu. Aquelas três contradições, ao serem incorporadas àquilo que é afirmado, aquilo que é estabelecido, ela provoca, né, essa absorção, essa incorporação, ela provoca uma mudança no todo. Para e pensa, moçada. A contradição, que Hegel chamava de negação, a negação, ela deve ser incorporada na atividade, na realidade, para que a realidade se transforme. Por quê? Porque, caso contrário, a realidade não se transforma. Isso parece ser muito óbvio, né? Se você... Vamos pensar, se todas as pessoas do mundo, considerassem a homossexualidade um erro, não haveria mudança, não haveria construção de leis que, de alguma maneira, olhassem para os homossexuais, que de alguma maneira dessem ouvidos aos homossexuais, que fosse possível, ou pelo menos que fosse pensável uma indústria de cosméticos e outras indústrias também, mas uma indústria de cosméticos fazer uma propaganda dos Dias dos Pais com uma trans. A contradição, ela permite o pensar diferente. Ela permite o pensar diferente. É só a contradição, ou, como eu disse, é só a negação que nos faz sair da lama. Não tem jeito. E é só a contradição quando é incorporada, quando ela é aceita como o gatilho que aciona o movimento. A contradição, quando ela é extinta, é totalitarismo, é violência. É violência. Então eu chego e falo assim, vaza vocês três aqui que vocês estão me enchendo o saco. Ah, mas não interessa, velho, vai conversar lá com o sujeito. Isso é violência.
Você quer né, a ditadura, é pensamento totalitário. O que é a ditadura? É a negação essencial daquilo que é contraditório. Ela é a extinção daquilo que é contraditório. Certo? Então, moçada, você imagina esse pensamento, vindo depois, né, chegou na Alemanha, esse pensamento vindo depois de alguém que está falando assim: o ser humano, ele deve agir por dever. O ser humano, para ser humano, ele tem que agir de acordo com o imperativo categórico. O ser humano, para ser humano, ele tem que agir de maneira a desconsiderar as condições, ou seja, desconsiderar a realidade. Caçaraio, para não falar cacete com caralho, é caçaraio, né? Então, velho, por quê? Porque o pensamento kantiano, principalmente o pensamento filosófico moral kantiano, ele era uma, como que chama aquelas roupas de louco lá que põe aqueles bagulho assim? Era pra eu ter umas 3 em casa, né? Sei lá, acho que minha mulher pôs pra lavar, não lembro. Como que chama aquele, né? Então, ele fazia isso aqui no homem, velho. E a realidade? E a realidade? Não, realidade não. Realidade é circunstancial. O mundo concreto ele é circunstancial e a gente não pode conhecer o mundo concreto. É aquela história de Kant, que tem o seu conteúdo de verdade, mas que é superado pelo Hegel. Então vem o Hegel e fala assim, velho, vamos olhar para a realidade. E mais do que isso, vamos olhar para tudo aquilo que nós colocamos embaixo do tapete. Em Kant, eu vou falar rapidinho, não vou falar muito rápido, só mencionar. Em Kant, a teoria do conhecimento kantiana, ela chega a umas aporias. Quer dizer, isso é o próprio Kant falando, tá? Não são os historiadores da filosofia. Isso é o próprio Kant falando. É, a, segundo Kant, o pensamento ele chegaria a algumas aporias, ele chegaria a algumas situações, algumas perguntas que não poderiam ser respondidas sobre a existência de Deus ou não, sobre a infinitude do universo. Quer dizer, existem boas razões para aceitar e não aceitar o universo, a infinitude do universo. Existem boas razões e más razões para se acreditar na existência de Deus ou na não existência de Deus. Chegaríamos, o pensamento kantiano, ele chega a algumas questões que não são possíveis dentro da sua filosofia de serem respondidas. E o Hegel está falando, velho, junta as duas. Por que você tem que escolher entre A e B se você pode ficar com A e B? Certo? Por que você necessariamente tem que, ao tomar a posição A, excluir a B? Como se a B não existisse? Isso é uma puta de uma mentira. Por quê? Porque ao escolher, olha que louco, né? Ao escolher a A,
A B ela foi incorporada como negação. Ah, não entendi. Não, pensa aí. Última coisa, tá, gente? Às vezes a gente se empolga. É só pensar aí. Aquele sujeito, né? Então você começou lá um relacionamento, você é muito novo, muito nova, e você tomou o pé na bunda, e você no outro relacionamento você deu o pé na bunda, e assim sucessivamente. Né? Encontros e desencontros aí. E o que está querendo dizer? Né? Por que essas contradições, por que essas negações, o pé na bunda, né? A não aceitação, por que isso é importante? Porque sempre na próxima escolha você estará, ainda que não se dê conta disso, você estará levando em consideração toda aquela história. O próximo namorado, a próxima namorada, o próximo companheiro, amante, sei lá quem, ele é sempre uma escolha mais refinada. Refinada. Isso, claro, dentro do universo hegeliano. Porque teórico crítico vai ser outra coisa. Certo, gente? Certo? Bom, então, eu vou colocar aqui a fórmula mágica. Nossa, péssimo, mas eu vou colocar aqui o que formalmente é a dialética, porque eu espero que você tenha entendido o que é esse pensamento dialético e a sua e a sua importância. Então, formalmente, conceitualmente, o pensamento dialético ele é composto por uma afirmação, por uma negação, e a união disso aqui dá a superação. Superação é uma palavra, a palavra em alemão para essa palavrinha aqui, ela é de extrema riqueza. Pode ser subsunção, pode ser superação, pode ser elevação, pode ser retenção. Então, eu vou colocar as principais, tá? Superação e retenção. Então, você supera a afirmação, negação e a negação da negação. A superação e retenção da afirmação e da negação, ela é, em outras palavras, isso daqui. A negação da negação. Calma, gente. Se não temos tempo para conversar isso nessa aula, a segunda aula será específica sobre essas palavrinhas aqui. Embora você está absolutamente capaz de entender o que é afirmação, negação e negação da negação com os exemplos que eu dei. Pensa no exemplo do professor e aluno. Você tem a afirmação, você tem a negação, depois você tem a negação da negação. Pensa que você vai conseguir. Beleza, gente? Então, eu havia falado 2 aulas, talvez nós tenhamos 3 sobre Hegel. Só assim que a gente consegue preparar a cama bem preparada para recepcionarmos Marx. Certo? Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Havendo dúvidas aí,
vocês me procurem, e é nóis na fita, e até mais. Valeu!